Então, eu queria primeiro agradecer. Tem um certo tempo que eu gosto de estudar, não tanto em si o passe, mas muito essa parte dos elementos gerais do universo, que acaba extrapolando para tudo essa parte de passe, de magnetismo, em geral, porque eu sou curioso, então eu gosto de ir pesquisando, trouxe algumas referências. Não é um curso, é curso no nome, né? Mas ninguém vai sair com diploma, né? Eu tenho participado de muitos estudos de passe, todo curso que abre eu tenho notícia, aí eu vou, procuro, e tenho trazido essas reflexões. E se alguém quiser colocar mais alguma coisa, completar, até mesmo discordar, a gente está aqui para trocar ideia e conversar. E aí, igual ela falou, a gente está disponibilizando os slides e todos, porque isso é para a gente mesmo, para a gente servir depois de uma busca rápida, alguma coisa, e a gente pode acrescentar na medida que a gente for complementando, que vocês trazerem coisas novas. É interessante isso. Então, e conto com a colaboração de todos, com a opinião de todos. Né? Então, esse primeiro quadro aqui, nesse slide, com Deus, princípio espiritual, princípio material, entre os dois o fluido universal, e isso foi tirado da questão 27 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec, questionando várias vezes sobre espírito e matéria, ele pergunta, então haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eu grafei algumas coisas para a gente poder discutir, para ser mais pontual na nossa conversa. Ele fala assim, e acima de tudo Deus, o Criador. Então Deus é o Criador, todo o resto é criação. Primeiro ponto, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a chamada Trindade Universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, entre o espírito e a matéria existe o fluido universal. Ele está situado em tudo e ele é necessário para que o espírito atue sobre ela, porque a matéria é muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então o espírito não consegue atuar diretamente sobre a matéria. E ele continua nessa resposta, embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, a gente pode chamar ele de elemento material, ele se distingue deste do elemento material por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que também o espírito não fosse matéria. E a gente vai trabalhar mais essa parte aqui pra frente, tentando entender o que ele está falando. O fluido universal como matéria, aí pode chamar o espírito de matéria, e assim a gente vai. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como matéria e matéria, e suscetível pelas inúmeras combinações com que esta e sob a ação do espírito. Pelas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito. Então ele é suscetível, esse fluido universal, ele é suscetível de várias modificações. E ele está sob a ação do espírito. Ele não tem ação própria. Ele sofre a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas que não conheceis, senão uma ínfima parte. E o finalzinho, esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é um princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Essa vai ser, a gente escolheu essa questão como sendo a base do nosso encontro hoje. É ela que nós vamos explorar, ampliar, discutir, porque dentro dela a gente vai ver que dá para extrapolar para muita coisa, entender muito melhor, entender muito mais coisas do dia a dia, como a gente fala do magnetismo, por exemplo, porque muitas vezes no meio espírita a gente fala magnetismo, mas fica uma coisa jogada. Ninguém explica o que é o magnetismo, ninguém fala o que é o magnetismo. Eu não vou explicar também, não sei eu, né? Mas a gente vai trazer alguns conceitos, algumas coisas que vão nos ajudar, talvez, a entender melhor o que seja. Então, dessa trindade universal, primeiro era Deus, que é acima de tudo Deus, o Criador, né? Então, a definição de Deus, que é Deus, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Tudo que vem de Deus. Se a gente for procurar sempre remontar o porquê, se a gente conseguir alcançar cada vez mais, né, essa pergunta mais distante, a gente vai chegar em Deus.
Então, Deus é a inteligência suprema e todos nós somos parte dessa, nós não somos parte dessa inteligência, nós temos a herança dessa inteligência, mas nós somos relativos, Ele é absoluto. E Ele é o Senhor de todas as coisas, por isso chamado de Pai. E na Gênesis já, sempre vai ter a fontezinha aqui. Na Gênesis, Kardec vai colocar no capítulo 2, intitulado Deus, ele vai discorrer sobre a natureza divina. E ele vai falar, porque a gente vai ver que a gente não consegue conceituar espírito, que é o que nós somos, quanto mais conceituar Deus. Mas ele fala, ele começa abordando isso no capítulo, não é dado ao homem, não dado à natureza íntima de Deus. Nós não conseguimos alcançar isso, nós não conseguimos saber o que ele é Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Por meio da completa depuração do Espírito. E se a gente voltar lá no Sermão do Monte, vai estar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então não está ferindo nada do que a gente entende e aceita, mas nós vamos entender essa depuração do Espírito, essa completa depuração do Espírito também, não só com a visão de Deus, não criando Deus à nossa imagem, mas não só esse Deus como pessoa, como objeto, como nada. Ele é imaterial, a gente vai ver, mas Deus como amor, Deus como a lei natural, que é essa lei que rege o bem de todos, que a gente também vai trabalhar isso. Então, mas se não pode penetrar na essência de Deus, a gente não é dado a conhecer essa essência divina. O homem, desde que aceite a sua existência como premissa, aceitamos Deus, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos essenciais. Porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, ou seja, isso não pode ser Deus, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então a gente vai por exclusão. E eu sempre gosto de usar esse exemplo como coloca um dos atributos de Deus, onipotência. Deus pode tudo, Ele está acima de tudo. Ele pode. Aí, durante muitos séculos, e até hoje ainda essa visão existe, de um Satanás, uma entidade que briga por Deus, quase que impede a igualdade, muitas vezes até superior, dependendo da crença religiosa que a gente tem, competindo por Deus pelas almas, ou um anti-Deus, alguma coisa. Se assim fosse, Deus não seria onipotente. Então tudo que a gente vai tirar, tudo que a gente vai raciocinar e tirar ilações, tirar consequências desses nossos raciocínios, tem que partir da premissa de não ferir, nem diminuir sequer um pouquinho nenhum dos atributos de Deus. Então esse foi um exemplo de Satanás, ou então do politeísmo. Se existisse mais de um Deus, os dois estariam em pé de igualdade, não seria onipotência, e assim a gente pode ir trabalhando. E aqui eu resumi, por que eu não peguei no livro dos Espíritos, peguei da gente? Porque no livro dos Espíritos tem menos atributos. Todos eles estão lá, mas tem mais atributos. Então Deus é a inteligência suprema e soberana, como nós lemos na questão 1. Ele é único. Ele é eterno. Ele é imutável. A gente vai voltar por todos. Imaterial está gravado aqui, porque muitas vezes a gente fala que o Espírito é imaterial. Talvez, dependendo do ponto que a gente está olhando, está certo. Mas a gente vai entender que tudo que Deus criou é alguma coisa. Então, a gente tem que saber conceituar o que nós estamos falando para que a gente possa se entender. É uma das maiores preocupações de Kardec. Então, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não poderia ser outra coisa. Ele completa assim Kardec. Então, esses aqui são os atributos que Kardec elencou de Deus. E se qualquer coisa que nós falarmos fugir desses atributos, as nossas teorias, as nossas teses estão em erro. E é o próprio Kardec que coloca nesse capítulo 2, Deus, para que quando a gente for basear uma teoria, for fazer uma tese, levantar alguma coisa, não ferir nenhum desses atributos. Como eu disse, o do Satanás, do demônio, e um outro que você já ouviu falar, por exemplo, é que Jesus ficou em dúvida se encarnaria como um humilde carpinteiro ou como um guerreiro. Colocar Jesus em dúvida, ele que está em contato íntimo com a inteligência divina, com Deus, é colocar o próprio Deus em dúvida. Já feriria a inteligência suprema e soberana. Então essa teoria, por si só, ela cai. Não precisa,
Mas aí, então, muitas vezes a gente afasta, esquece disso e começa a criar teorias que não se firmam. Então, partindo do Espírito, vocês lembram que lá estava em material grafado, né? Estava em negrito. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Essa palavra inteligência, nós vamos também trabalhar mais para frente. E qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a nossa linguagem. Para nós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, uma coisa que nós não conseguimos pegar, manusear. Mas para nós, para eles, os Espíritos, é alguma coisa. Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então aqui não ajudou nada a gente também, né? Mas é alguma coisa. Mas o princípio inteligente do universo é interessante a gente começar a trabalhar. Então, na 76, Kardec coloca que definição se pode dar dos espíritos, já com esse E maiúsculo. E ele mesmo coloca uma nota nessa questão, explicando que a palavra espírito, com E maiúsculo, ela é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais um elemento inteligente, o princípio inteligente do universo, do qual todos nós saímos. Já é a individualização desse princípio. Cada um de nós é um espírito. É a individualização desse princípio inteligente. E na questão 72, eu coloquei aqui com minhas palavras, mas lá no comentário de Kardec, quando ele coloca que os espíritos, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Esses seres inteligentes sempre me chamam a atenção, inteligência, porque hoje, quando falamos de inteligência, nós falamos de gradações de inteligência geralmente. Então, aqueles que não têm muita capacidade intelectual, tudo, e assim, não, mas como que isso? O que é isso? Kardec toda hora põe inteligência, princípio inteligente, seres inteligentes da criação, e lá na 72, no comentário do Kardec na questão 72, ele entendia inteligência como vontade e liberdade. Aquele que tem a vontade de fazer e é livre para agir é um ser inteligente. O movimento das mesas girantes era um movimento inteligente. As mesas, as cadeiras, não respondiam a hora que queriam, não eram elas, não os espíritos. Mas elas não respondiam tudo que elas não respondiam só porque era perguntado. Às vezes elas não queriam. E elas eram livres para cumprir a sua vontade. Ele é descrito que muitas vezes as mesas, as cadeiras mexiam com certa impetuosidade na direção de alguém, outras elas levitavam, caíam. Ela tinha sua vontade, podia agir por sua vontade e responder. Então ela era livre para agir através da sua vontade. E isso é a definição que Kardec coloca lá. Assim, todos os atos que respondam a uma vontade, ou seja, que não são mecânicos e têm a liberdade para se manifestar, porque o computador, ele só vai aparecer alguma coisa na tecla se eu vir aqui apertar uma tecla aqui. Ele tem tudo aqui já programado, mas ele não tem a liberdade de agir. Ele não tem vontade. São, portanto, atos inteligentes que indicam um ser inteligente por detrás dele, segundo o comentário do próprio codificador na resposta à questão 72 do Livro dos Espíritos. Isso está lá, se alguém quiser estar trazendo com outras palavras, que ele faz inteligência, isto é, liberdade e vontade. Então, isso é interessante a gente começar a falar, porque daqui a pouco a gente vai falar assim, não, isso não pode ser espírito, não, ele é inteligente. A gente começar a falar que a pessoa é burra, é importante a gente entender. Ainda dentro do espírito, será certo dizer que os espíritos são imateriais na questão 82? E olha só, primeiro a espiritualidade responde que não é fácil, não se pode definir uma coisa quando nos falta o termo de comparação e não temos a linguagem para isso. Um cego de nascença não pode definir a luz, ele está fazendo uma analogia com o cego. Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, então ele foi criado, ele não é criador, o criador é só Deus. O espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, bem depurada, bem sutil. Quintessência é isso, a matéria a coisa mais depurada, mais elementar que existe. Mas sem analogia para vós, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentimentos. Sentidos, desculpa. Então, quando eles colocam que ela é matéria, ele está falando que é a mesma matéria das cadeiras que a gente tem aqui, não? Ele está falando que é alguma coisa criada, porque imaterial é só o Deus.
Então, mas aí, no próprio comentário, Kardec dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sobre o nome de matéria. Não podemos definir os seres sobre-humanos, que eu fui cortando aqui, senão por meio de comparações sempre imperfeitas e por um esforço da imaginação. Então Kardec muitas vezes colocava como imaterial os espíritos para simplesmente separar do que nós conhecemos como matéria. A gente pode fazer isso, a gente pode determinar certos conceitos que nós vamos usar. E Kardec usava isso. Mas o espírito, ele é criação. Se ele é criação, ele há de ser alguma coisa, ele é alguma matéria. Porque imaterial só o Pai é. Então, a gente vai começando a construir um raciocínio do que é o espírito. E aí, entramos na matéria, que é a terceira parte dessa trindade. Se alguém quiser perguntar, discordar, tiver dúvida. Então, primeiro na 22, Kardec, essa é a A, mas na 22 Kardec pergunta se matéria é o que pode ser pesado, o que pode ser tocado, o que pode ser sentido, né? Aí os espíritos falam, dentro da matéria que você conhece mas tem matéria que você não consegue compreender, sentir ainda. Aí Kardec, eu adoro essa pergunta porque ele é muito triângulo, né? Você já que tem matéria que eu não conheço, não tem nem como eu fazer para perguntar. O que você chama de matéria? O que é matéria? Né? Que definição você pode dar de matéria? Pergunta para eles. E olha a resposta. Também não ajuda muito, né? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, o espírito usa a matéria, está preso à matéria, e usa ela e exerce a ação sobre ela. No caso, a matéria somos nós. Nós quem? Corpo físico. Nós somos espíritos, nós somos. Tem que falar qual parte que você está referindo. O espírito encarnado está em corpo, matéria, que o espírito também é uma matéria. Exato. Então, o nosso corpo ele é material, mas o nosso, que a gente vai chegar no próximo encontro, o perispírito também é material. E aí a gente vai vendo o que é esse laço que prende o espírito. Isso me chama a atenção, porque nós estamos presos à matéria, né? Exatamente o que eu ia te perguntar. Isso seria como se fosse, entre aspas, uma outra matéria que dá a liga entre o corpo espiritual e o corpo físico. Isso é o perispírito, né? E o perispírito é material. Ele é menos material do que o nosso corpo físico, você concorda? Certo. Mas ele é matéria. E dentro do próprio mundo espiritual, existem espíritos que têm um perispírito muito denso, até espíritos que têm esse perispírito bastante rarefeito, bastante etéreo. Então você vai prendendo o espírito. E qual espírito tem o perispírito mais rarefeito? Os superiores ou os inferiores? Quanto mais superior, menos matéria, mais liberdade ou menos prisão, né? Então isso aqui é importante a gente entender. E por que esses espíritos se livram da matéria? Né? Assim, pela superioridade moral, óbvio, mas como que isso acontece na prática? E é isso que a gente vai começar a trabalhar mais para frente. Então a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Então, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos. De um só elemento primitivo. Há muito tempo, a palavra átomo vem disso, né, de indivisível, de matéria elementar, que antigamente se acreditava que o átomo era a última estrutura da matéria, ou a primeira, no caso, né? Mas aí depois se descobriu as unidades subatômicas e tudo, então a gente não tem noção do que é esse elemento primitivo ainda. Mas a espiritualidade afirma que um só elemento primitivo, e o que nós consideramos simples, não são verdadeiros elementos, mas transformações já dessa matéria primitiva. Então o que nós conseguimos ainda abranger, ainda não é esse elemento primitivo, não é essa matéria pura. Essa matéria que forma tudo. Porque toda essa matéria que a gente está vendo, ela vem desse mesmo elemento primitivo. Só que ela forma quantas combinações? Aqui no plano material nosso, são inúmeras. Mas ainda muito mais, segundo o Kardec comenta, no plano espiritual. E olha que tem vários planos espirituais. Vários planos. Isso aí não tem nem noção. Exato. Não, e outra coisa também que Kardec coloca na agência, então já que a gente está falando disso, vocês viram que a gente conhece uma ínfima parte, né? A gente leu aqui mais para trás, que do mundo, material, das combinações e tudo. Kardec, não é Kardec, na verdade é Camille Flammarion, quem era? O Espírito Galileu, através de Camille Flammarion. No capítulo da Gênesis também, que vai falar da uranografia, das forças e tudo. É tudo psicografia de Camille Flammarion, que era um contemporâneo de Kardec.
astrofísico, sei lá como é que chamava isso, estudava, né, o mundo cósmico, e ele era médium e dava muita comunicação através do espírito Galileu. Galileu fala que se a gente conhecesse todas as leis que regem a matéria aqui na Terra, a gente não conheceria quase nada, porque é diferente como ela atua em Júpiter, em outros planetas, em outros mundos. Existem forças que lá tem, que atuam lá, que aqui não são, devido à constituição do nosso planeta, não ocorrem. Então, mesmo dentro do mundo material, se a gente pensar nessa dimensão do universo, mesmo a gente não está longe de conhecer muito. A gente pode pegar, grosso modo, o nosso planeta. Porque tem seres que vivem na água, seres que vivem em situações extremamente quentes, que os cientistas achavam que não poderia existir vida, mas acharam vida em 200 graus, mais 300. Você vê que tem um oceano abaixo do oceano, que tem vida ali. Então, assim, se aqui no planeta, que é uma coisinha, tem essa variedade de elementos físicos, aí você pode só deduzir, né, gente? O que acontece no mundo espiritual. Exato. Porque a gente não tem dimensão física, mental, para destrinchar isso aí, senão... Exato, a gente está começando a conhecer com mais profundidade agora, né? Todos os ambientes da Terra, com essa tecnologia que nós já temos. Mas ainda falta muito aqui. E mesmo que a gente conhecer tudo daqui, cada mundo tem suas características próprias. Eu estava sobre o livro que a gente fala do suicida, né? Que fala da memória do suicida, quando eles falam de tecnologia. Aí eu ficava analisando, eles, no tratamento espiritual deles, que seria o passe lá, ele conta que eles pegam a energia do Sol e guardam de uma forma, que eles trabalham com ela, tipo assim, o Sol está lá, né, no nosso conhecimento, na parte do dia aqui. Sim. Eles têm como pegar essa energia, reservar ela para trabalhar com essa energia na hora que eles querem no tratamento espiritual. A gente consegue nem imaginar, a gente mal pega a energia solar aí, né, no tratamento, imagina lá. Eu te falo que... E aqueles, né, quando eles falam tipo, seria TV deles que passa imagem com cheiro, né, imagem real. Quando já estão na frente. Então, tudo isso, a matéria sendo trabalhada em formas, né, totalmente diferentes, imagina. E isso tudo envolve esse magnetismo que a gente não consegue conceituar. A gente não consegue... A gente ouve falar, todo mundo aqui ouve falar magnetismo, mas se a gente pergunta, e não é só aqui, no meio espírita, é difícil alguém explicar, é difícil alguém querer explicar ainda mais com certa propriedade em estudos, né? Porque a gente falar só... Mas também não tem nem linguagem. E isso tudo tem a ver, e aí a gente começa a estudar o quê? Essas leis que regem o nosso universo material, e a gente vai descobrindo coisas aqui, para extrapolar que se é possível aqui, é possível no mundo. É muito mais possível ainda, coisas muito maiores, no mundo espiritual. E é isso que Kardec diz, até no item 5 ou 8, não lembro, do livro dos médiuns. E pra gente, quando for fazer essas analogias, a gente não achar que acontece exatamente assim no mundo espiritual. Que ele fala que muitos sábios se transviaram por tomar essas analogias como ao pé da letra. Então, não é para isso. Quando Jesus conta as parábolas, pra gente é mais fácil entender aquilo como uma analogia. Que tem uma história ali por trás, que não é aquilo exatamente. Mas quando a gente pega a ciência física, a gente acha que acontece assim aqui na Terra e assim no mundo espiritual. Não. Ele fala que é uma analogia. Se é possível aqui, é ainda mais possível no mundo espiritual. Então a gente começa a fazer essas... Quando a gente fala que a gente não sabe nada, não consegue chegar no alimento primitivo, a gente não consegue definir espírito, não consegue definir Deus, isso, longe de diminuir a gente, isso amplia o que nós podemos aprender, porque nós nos fazemos vasos vazios. E aí a gente está aberto para interpretar e aprender. É nesse sentido que eu estou trazendo essa primeira parte. Não é para desanimar e falar, a gente não sabe nada, que eu vou estudar. Não. É porque aí a gente esquece o que nós temos como definição, tiramos o que nós temos como definição, colocamos coisas novas e depois juntamos tudo. Então é nesse sentido. Então ainda tem um mais aqui sobre matéria. De onde se originam as diversas propriedades da matéria, na 31.
das modificações que as moléculas alimentares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Então, aquela molécula alimentar primitiva, ela é modificada ao tempo. Ela sofre união com outras moléculas, ou puras, ou já modificadas de 1000 modos diferentes. Então, cada uma dessas é como se fosse, a gente pegar uma massinha verde, amarela, laranja, não sei o que, e fosse juntando aquilo. Sofre 1000 combinações. E cada uma dessas combinações vai dar aquela matéria que a gente já consegue sentir, uma propriedade particular. Os fluidos, as águas, os gases, todos esses têm suas propriedades. A pedra, a rocha, tudo tem sua outra propriedade. O ferro, as coisas ferrosas, tudo tem sua propriedade. Que tudo isso aqui vem das modificações que as moléculas alimentares sofrem e do efeito da união dessas moléculas modificadas também, conforme a gente vê. Léo, é interessante a gente pensar que assim, o ser humano, na sua origem, né, embrionário, ele passa por esse processo, né? Passa, ele é uma miniatura, né? Porque assim, é um ovo ali que se forma, quer dizer, e que vai tendo vários desdobramentos, que vai gerar vários tipos de células, né, no organismo, de acordo com tudo aquilo. Então, assim, como que a gente, de uma certa maneira, só pra gente assim, né, não achar que a coisa está tão distante da gente, mas por essa magnitude divina, a gente faz isso, né? Ele nos deu essa condição de fazer isso. Sim. Né? As nossas células, mesmo agora a gente é adulto, as nossas células que se transformam. Cada um tem suas características próprias. Dos vasos sanguíneos são diferentes das que correm no sangue. Cada um tem, sabe? E o que diferencia elas? A matéria é a mesma. A matéria elementar. Mas elas formam, como elas se associam, de onde elas vêm, né? Assim, de como elas se associam, das suas necessidades, de certas circunstâncias. Tudo bem que no nosso corpo, depois a gente vai ver, cada célula é um princípio inteligente, mas a analogia, tudo funciona para a mesma coisa. Então, no 32, de acordo com isso, eu trouxe essa questão só para a gente entender. Os sabores, os odores, as cores, o som, a qualidade venenosa ou salutar dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Pergunta Kardec. E eles respondem, sim, certamente. E é que só existem pela disposição dos órgãos destinados a recebê-los. O nosso corpo físico, ele é adaptado a sentir, a ter sensibilidade às coisas materiais. Nós temos 5 sentidos materiais, mas não existe só 5 sentidos. Eu não vou falar todos que eu posso escapar, mas o tato, a visão, a audição, olfato e paladar. Mas se a gente pegar dentro do nosso próprio reino animal, existe as tartarugas que se orientam pelo magnetismo da Terra, existem tubarões que conseguem diferenciar pelo campo elétrico, do nosso campo elétrico, todos nós temos elétricos e tudo. Existem vários outros sentidos. Os morcegos têm o sonar, né? Sensorial. Oi? Sensorial. Tem o calor e por aí vai. E aí, o calor no caso nosso é do tato, mas Não, tô falando que tem animais igual a cobra. Sim. O infravermelho, captam o infravermelho. Então, assim, tem muito. Sim. Então, a gente só consegue definir, na nossa atual como é que você vai explicar para o cérebro o que é o azul? Ele tem esse sentido privado. Então, e a gente só consegue saber, só consegue sentir essas modificações quando nós temos os sentidos para observá-los, para a gente é sensível àquilo. Então, eu só queria trazer isso, porque então a gente só vai conseguir ver essas modificações e isso com mais precisão quando a gente consegue sentir. Mas a partir disso a gente consegue fazer extrapolações para muitos outros. Então, na 33, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Kardec insistia nas perguntas até ele chegar, conseguir ter um raciocínio que lhe pudesse fazer assim, é isso mesmo, eu posso afirmar agora categoricamente, é isso. Ele fala, sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Isso é muito interessante a gente começar a pensar. É o mesmo elemento material que está em tudo. Ok? Então a gente consegue ou não conseguiria alterar aqueles elementos materiais, as propriedades que aqueles elementos têm. E é isso que Kardec comenta nessa questão,
Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Lembrando que Kardec estudou magnetismo por 35 anos, antes de chegar na doutrina espírita, antes de começar os estudos da doutrina espírita. Então, esse fenômeno é conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades de diferentes corpos não passam de modificação desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Todas vêm do mesmo elemento. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de oxigênio torna-se corrosiva se duplicar na proporção de oxigênio, que é a água oxigenada, H2O2, né? Ela é corrosiva, até mesmo mata células nossas. Uma formação análoga pode produzir-se por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Aí agora a gente começa a entrar nesse conceito de magnetismo. E aí, voltando aos elementos gerais do universo, visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poderá-se dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são formados pelo elemento material. Só para deixar claro essa questão que eu trouxe. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então a matéria é inerte, como ele mesmo pergunta aqui. Os corpos inertes. Quem tem ação é quem? O espírito. A matéria não age. O que age é o espírito. E a época e o modo que essa formação... a época e o modo por que essa formação é que são desconhecidos. Então, ainda dentro do elemento material, como que a gente age, né? O que acontece nessa união do espírito com a matéria? O espírito é independente da matéria, ou é apenas a propriedade dessa, como as cores são propriedades da luz e a propriedade do som do ar. Como se a matéria, dependendo daquelas combinações, de repente formasse um espírito. Um espírito. Essa é a pergunta dele. Aí ele fala assim, ambos são distintos, um não vem do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Porque quem tem inteligência, liberdade e vontade é o espírito. A matéria é inerte. Então é para reforçar que a matéria é inerte. Então, logo, temos o espírito como elemento ativo do universo. Todo mundo concorda? Isso aqui foi eu que escrevi, então pode ir. São os espíritos que, através da inteligência, ou seja, vontade e liberdade, agem sobre a matéria, intelectualizando. Correto? Mas os espíritos conseguem atuar diretamente sobre a matéria? Aí a gente volta na 27. Eu falei que ela é um pilar que a gente está estudando, que eu trouxe hoje, né? Então, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, o espírito não consegue agir sobre a matéria, como eu já disse aqui. Não chega aqui e movimenta a cadeira. Um espírito desencarnado, com o meu corpo físico eu posso. Mas tem o fluido universal. E o que é esse fluido universal? Porque a gente, muitas vezes, a gente também não consegue, Kardec vai falar que a gente não consegue compreender o fluido universal, porque ele é a pureza absoluta, o fluido universal. Mas ele forma inúmeras combinações com a matéria. E eu não sei se vocês lembram, se está assim, acho que todo mundo aqui deve saber. Mas, por exemplo, quando na época de Kardec, existiam muitas mesas girantes, as manifestações de efeito físico de modo geral. No livro dos médiuns, a gente vê que um médium de efeito físico produz, todos nós produzimos o fluido vital, que é uma modificação do fluido universal. Os médiuns de efeito físico produzem em excesso, produzem em maior quantidade esse fluido. Os espíritos manipulam esse fluido com o fluido do espírito, então eles juntam o fluido do espírito com o fluido vital do médium, imiscuem ele na matéria, na cadeira, e esse espírito começa a se manifestar na cadeira. Ele dá uma vida factual, que ele fala, né? Factícia, que é rápida, fictícia e rápida, momentânea, a cadeira. E ele atua através do
da mente, do pensamento. Muitos espíritos ainda precisam vir aqui carregar a cadeira para ver que ela está carregando. Mas isso é por causa da dificuldade de apreensão deles, segundo eles estão falando. Então eles dão vida à matéria. E esse fluido vital é o que a priori nos distingue dos espíritos encarnados, dos desencarnados. Porque nós, enquanto seres orgânicos, nós produzimos o fluido vital. Porque senão o nosso corpo se extinguiria, como a gente vai ver aqui, passando para o fluido vital. Então, Kardec, dentro do fluido vital, começa perguntando a diferença de matéria nos corpos orgânicos e dos inorgânicos. E a espiritualidade responde: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Aí já coloca um outro conceito de animalizada, que mais tarde a gente vai fazer. Qual a causa da animalização dessa matéria? Sua união com o princípio vital. Então isso é só para a gente começar a pegar do princípio vital, que ele é extremamente importante nessa manipulação de fluidos dentro do espírito e matéria. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital então seria um terceiro, não seria uma trindade, não sei nem falar quatro. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, ele é necessário, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, então ele tem do mesmo elemento. É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que entretanto não são primitivos, pois tudo isso resulta de um só princípio. E aí na questão 64A ele pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, ou seja, ela não é uma coisa distinta não tem um princípio único, princípio absoluto, e sim uma propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. E a espiritualidade responde: isso é consequência do que dissemos, consequência da 64, né? O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem a fonte no fluido universal. É o que chamais. Aí eu até gravei porque muitas vezes a gente vai ler outros nomes. Mas quando a gente ouve fluido magnético, fluido elétrico animalizado, a espiritualidade está dizendo do princípio vital. É o intermediário, o laço, voltando o laço, entre o espírito e a matéria. E ele continua na 67. A vitalidade é o atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Então não adianta, existe o princípio vital, mas esse agente vital, ele só vai se desenvolver com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É preciso a união das duas para produzir a vida. Então, quando pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente, em semente, em germe, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E aí a gente vai ver mais para frente, não mais para frente, desculpa, mas se a gente pesquisar mais a fundo no princípio vital, nós vamos ver que somos nós próprios, através das nossas células, que produzimos em grande parte esse princípio vital. Nós produzimos citoplasma, produzimos ectoplasma. Citoplasma é mais palpável à ciência material. O ectoplasma nós conhecemos inúmeras informações que dentro dele tem um princípio vital. E somos nós que produzimos, modificando esse elemento, o fluido universal, por assim dizer, e transformando ele, dando a qualidade dele de princípio vital. Tanto que quando um órgão se extingue, a morte dele se esgota o princípio vital, ele para de funcionar. E isso é interessante porque a gente, voltando aos sentidos, não é o nosso corpo que sente. O nosso corpo é apto a sentir o estímulo, por exemplo, do paladar. Vamos falar do tato. Nosso corpo é... Mas quem sente isso é o quê? Espírito. Porque se eu desencarnar, você pode fazer assim tanto de vez, que se eu reagir é porque eu não desencarnei ainda, né? Não é zumbi. Então, aí salva. Então. Lembrando dele que você está falando aí, que é quando ele fala, né, que houve suicídio ou desencarne antecipado, que o espírito fica sofrendo, no caso, né, por causa do sofrendo, esse fluido que ainda não vai para durar 50 anos, ele desencarnou com 30. Sim, ele fica assim, no livro... Porque na memória do suicida tem... mas tem um livro do André Luiz, que agora eu não vou lembrar se é
libertação, sensação, eu não vou lembrar qual que é dele, depois eu posso trazer. Conta, André Luiz vai no cemitério e vê uma situação dessa. O espírito, o corpo está morto, mas ele não desencarnou, né? Que é o que tem como a gente morrer e não desencarnar, porque fica preso ao corpo ainda. E aí, ele está num grau de desespero tão grande porque ele morreu muito tempo antes do previsto. Então, esse fluido vital, a gente já tem mais ou menos uma programação de quanto a gente vai produzir. Ele mantinha esse fluido vital já produzido. E aí, ele sentia o corpo dele sendo deteriorado, o corpo dele se decompondo. E ele fica em estado assim, de extremo pavor, sem saber explicar, sem saber falar o que está acontecendo. Aí é justamente por causa do não esgotamento do fluido vital. E isso é uma das coisas que deixa o espírito ainda bastante perturbado. Mas não é só os suicidas não, tá, gente? Suicidas diretos não, tá? Os indiretos também. Porque muitas vezes a gente acha que só existe suicídio direto, né? Aquela pessoa que fez de tudo para abreviar a sua vida, mas que não cometeu o ato, né? O último ato, que extrapolou com o uso de substâncias químicas, tóxicas, que fazem mais mal do que bem, ela também desencarna antes da hora, seja por menos tempo ou por mais desencarna. Então, voltando a falar do fluido cósmico, porque não existe só um princípio vital. O princípio vital é importante entre um e outro, entre a ligação, o laço que prende o espírito ao corpo. Mas o fluido cósmico universal, isso está na Gênesis, eu tirei do capítulo 14 da Gênesis, como já foi demonstrado, ele é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo vem do fluido universal, dessas combinações que a gente vê da natureza. Ele é a matéria elementar primitiva. No estado de eterização, ou seja, no estado mais puro dele, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Ou seja, no estado mais etéreo dele, quando a gente não consegue ser palpável, isso eu falei puro, mas eu confundi a parte. Mas ele vai ter várias, como se fossem os gases. O gás tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem vários outros gases, mas aqui é homogêneo, a gente não está vendo. É isso que ele está falando, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. No estado dele, de não matéria tangível. Então, quando ele fala de eterização, é o seu estado vaporoso, seu estado mais, como é que eu vou falar isso? Menos denso, né? Então, ele sofre muito isso. Então, agora sim, o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. Mais uma coisa que a gente não pode ter ideia. Mas a gente insiste, né? A gente pergunta. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Então, aqui, só para a gente colocar, vamos colocar aqui o fluido universal. Vou chamar de fluido universal, que é o mais puro, tá? E aqui matéria tangível. Matéria tangível, tá bom? Então, daqui existe uma gradação infinita, certo? Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas um de outro. De um e de outro, desculpa. E aqui eu coloquei só para ilustrar uma foto atribuída a um espírito superior, que eu não sei se eles são assim, mas e aqui no espírito imperfeito. Um espírito superior, com qual tipo de fluido ele vai estar relacionado, ele vai estar atuando, ele vai estar trabalhando mais? Universal, mais A depender, mas mais próximo do fluido universal puro. O espírito imperfeito, mais perto da matéria. Todo mundo concorda com isso? E é lógico que espírito superior e espírito imperfeito existe uma gradação também, então isso aqui vai variar. Então, como resumo dessa primeira questão, nós temos Deus como Criador, tudo o resto é criação, então tudo é matéria, mas lembrando que o espírito é aquela matéria, a gente pode falar que ele não é material, porque não tem nada que a gente possa dar ideia disso, tão depurado que é essa matéria. O princípio espiritual, criado por Deus, o princípio material, o fluido universal também criado por Deus, e que está entre o espírito e a matéria. Ele está espalhado aqui, até tirei a caixinha que ele está, porque ele está espalhado, o fluido universal está aqui.
E o espírito utiliza dele para atuar sobre a matéria, certo? E isso, que o espírito superior e o espírito perfeito, eles não pensam assim, olha, agora eu vou atuar nessa matéria aqui. O magnetismo entra justamente aí. E na 388, a pergunta não é muito importante, mas a resposta é extremamente... Não, é importante, desculpa, para o que a gente está vendo aqui, tá? Ela é muito importante, mas é porque a gente está vendo aqui. Então eu nem vou ler. Entre os seres pensantes, os seres inteligentes, somos nós, espíritos, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, existem coisas, ligações que nós mantemos uns com os outros, que nós nem sequer damos conta disso. Que nós mantemos também não só conosco, comigo, com o próximo, com o universo, mas com Deus também. E aí mais tarde, mas tudo isso tem como piloto, como o agente primeiro, né, assim, o estudo, do magnetismo. E aí eu fui pesquisar o que era o magnetismo dentro da ciência física. E aqui está muito mal representado no fluxo dialético, mas... E aqui um ímã que gera um campo magnético dentro dele. Porque o ímã ele tem um campo. Se eu colocar, vamos supor que isso aqui seja todo o campo dele. Se eu colocar uma partícula de ferro aqui, ele vai atrair ou repelir essa partícula? Está fora do alcance dele. Mas se eu colocar aqui, ele atua. Mas o ímã é só ferro que ele vai atuar, né? Materiais desse tipo. Eu não sou bom em física não, estou simplificando, posso estar sendo possível. Então, o que dá a qualidade do ímã que vai atrair aquilo, a característica própria do ímã, ele vai atrair ou repelir o material ferroso, porque dependendo do polo que ele está, ele vai de um lado ele atrai, do outro ele repele. E então o magnetismo é um fato científico comprovado, é também fato científico comprovado que o magnetismo, né, o campo magnético, provoca por sua vez ações magnéticas sobre as cargas que se movimentam na região em que ele se verifica. Então aqui dentro ele vai fazer essas cargas se movimentarem, atrair, repelir e tudo. De tudo que foi acima referido, pode-se concluir que todos os seres e todas as coisas do nosso planeta acham-se permanentemente submetidas à ação magnética. Ação esta que pode ser mais ou menos intensa. Eu pesquisei na ciência convencional, né, na ciência material, mas essa informação também eu achei no livro Passo Espírita, que eu não sei se todo mundo conhece, eu até trouxe ele. Ele é da FEB, o autor é o Luiz Carlos de Melo Gurgel. Ele é bem simples, tenta ser bem simples na apresentação, trazendo de forma bem didática tudo. Então acho que é interessante também, quem quiser se aprofundar nesses estudos, buscar. E ele continua mais para frente, aqui então um campo magnético, aqui um espírito, como se fosse o vermelhinho aqui dentro e com esse campo ao redor dele. Então, de todos os campos magnéticos observados na natureza, os mais complexos e curiosos, embora de pouca intensidade, são exatamente aqueles gerados pelo nosso próprio organismo. Então ele está falando do organismo físico. Mas depois ele fala, nosso espírito, de qualquer forma, exterioriza um padrão magnético que o envolve de modo semelhante que se observa no ímã. Então, o espírito imperfeito, ele tem o seu próprio padrão. De baixa ou de alta vibração? Baixa vibração. O espírito superior tem o seu padrão alto, certo? A diferença é que no caso do espírito, o padrão é extremamente mais complexo e varia bastante de espírito a espírito. Porque dois espíritos, por exemplo, se encontram mais ou menos no mesmo grau de escala, um pode ter desenvolvido mais determinada virtude do que outro, mas o outro desenvolveu outra virtude. Porque são vários parâmetros que a gente pode alcançar para alcançar, que a gente tem que abranger para alcançar o padrão vibratório. Foi claro? Alguns podem ser mais amorosos, outros podem ser mais, não sei... Indulgente, e aí sim vai. Mas aí no somatório das virtudes e vicissitudes dele, ele confere um padrão único, que vai ter mais ou menos semelhante com o padrão daqueles espíritos da mesma faixa dele. Isso também serve para os imperfeitos. Então é isso que ele está falando. A diferença é que no caso do sistema complexo varia de espírito em espírito, em função principalmente do seu estado evolutivo. Então esse padrão, essa vibração que a gente emite, esse campo magnético que nós temos ao nosso redor, que é devido ao nosso padrão, ele é de acordo com o nosso estado evolutivo, podendo ainda sofrer modificações temporárias, embora que superficiais, por ação da própria mente. Quem poderia falar um tipo
de alteração temporária que a gente pode conseguir Quando do você nosso faz campo. oração, A prece é o maior exemplo desse. Prece é adorar, a lei da está dentro da lei da oração. E a prece é um ato para a gente buscar a Deus, a gente buscar a orientação do plano superior, né? Mas também o ódio, a raiva para o lado contrário. Porque é dos dois caminhos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com nossas emoções, com nossos sentimentos, o que nós estamos buscando, o que nós estamos fazendo. Porque nessa alteração desse campo magnético, vamos supor que eu sinto muita raiva, muito ódio e mantenho isso por um tempo. Quem que vai se aproximar de mim? Além do campo deletério, que vai me causar mal, vai me trair partículas ruins, né? mais impuras, e espíritos estão nessa mesma condição. Olha o magnetismo começando a formar, entendeu? É um caso pensado, consciente? Nem sempre. É um padrão que nós temos, uma assinatura digital que nós temos, uma assinatura vibracional que nós temos, aonde ao nosso redor, quando eu falo nosso, é nós espíritos, que ao nosso redor vai se associar matérias, fluidos, condizentes com o nosso estado evolutivo. Tudo bem? É como se o nosso sinal de Wi-Fi só captasse aqui. A gente só pega a senha daquela frequência que a gente consegue alcançar. Quem determina a frequência é você. Exatamente. E aí, determinando essa frequência, nós vamos estar envoltos por fluidos, por matéria, por tudo, por pessoas também. Que aí é aquelas ligações do magnetismo que a gente não conhece, que ele fala que a gente vai compreender mais pra frente, que nos mantém associados a determinadas pessoas que nós nem sabemos por quê. Da mesma forma, os espíritos fazem desse mesmo jeito. Reconhecendo um espírito bom, quando passa perto de um espírito ruim, eles quase não se reconhecem. Seria mais ou menos isso? O espírito, é porque aí tem uma coisa que a espiritualidade aborda. O espírito superior, ele tem mais liberdade, certo? Porque ele tem menos matéria, correto? Uhum. Mas ele consegue ver as coisas mais abaixo. Ele consegue estar mais abaixo e consegue estar mais acima. Quem não tem muita liberdade é quem? O espírito bom. Então o espírito superior consegue ver o inferior, mas o inferior não vê o superior. Estando no mesmo lugar. Quem aqui já viu o filme Nosso Lar, vai ver que André Luiz, só no momento de súplica, de não sei o que, ele consegue ver Clarence. Mas Clarence já estava lá, vocês viram que ele não aparece, né? Ele aparece aos olhos de André Luiz. Mas ele já estava lá com a equipe de socorro e tudo. Isso aí seria então um campo vibracional. O campo vibracional. Que fez com que ele conseguisse atingir um patamar vibratório que ele pudesse perceber, identificar um espírito auxiliar. E é isso que a gente faz com a prece, é isso que a gente faz buscando a prece, elevando o nosso padrão vibratório. E a gente, dentro desse padrão vibratório que a gente alcança, o que a gente faz, a gente vai trazer fluidos, ou deletérios ou salutares, ou mais puros ou mais impuros, a nos formar nossa atmosfera espiritual, se assim a gente pode definir. Isso é o magnetismo. Nós somos um ímã. E aqui existem diversos fluidos emitidos não por vocês, vem da espiritualidade de Deus, né, como fluido universal e tudo. E isso vai ser condizente, e eu vou associar aqueles fluidos condizentes com o meu estado vibratório que eu me encontro. Isso é muito importante, porque a gente fica mais atento. Porque a gente escuta muitas vezes, pessoal, entrei na casa e senti uma sensação ruim. Não, pera. Você pode ter sentido a sensação ruim, porque todo lugar tem também. Mas quem sintonizou com ela? O que você estava passando na hora? O que você estava pensando na hora? E também o contrário também é verdadeiro. Então isso nos dá a liberdade de escolher qual padrão nós queremos estar. É lógico que precisa de vigilância, de muita oração e de tudo, mas é uma escolha própria, pessoal. E como foi feita a leitura inicial, à medida que nós vamos trabalhando, interiorizando e externando a prática do bem, e tornando isso habitual em nós estamos elevando o quê? No final das contas, nosso padrão vibratório. E o corpo nosso material, ele é material. Então a matéria que tem no meu corpo, tem no seu, tem em todos. Mas aí, quando a gente entra para o plano espiritual, o perispírito é o mesmo de todos os desencarnados? O perispírito dos espíritos mais evoluídos, ele tem praticamente
Se confunde. Maior proporção de fluido universal. Vamos colocar assim, maior proporção de fluido universal. Enquanto dentre os irmãos mais imperfeitos, quando eu falo imperfeitos, é porque no livro dos Espíritos, quando Kardec fala de irmãos maus, chama de mal, ele fala, não fala mal, não, que mal dá a ideia de que é ruim. Então eles falam imperfeitos. Aí, então, dos irmãos imperfeitos, mais imperfeitos, é praticamente o quê? Uma matéria densa, bastante modificada ao longo dessa manipulação, digamos assim, dos espíritos. Porque quem manipula essa matéria somos nós, espíritos. Então, quando essa matéria sai de Deus, esse fluido elementar, esse fluido universal sai de Deus, ele sai puro. Quem que vai utilizar dele? Os espíritos puros. Só que o espírito puro, ele tem a mesma pureza de Deus, digamos assim, se a gente pode falar isso? Não. Então ele já contamina, vamos colocar a palavra contamina, já despurifica um pouquinho esse fluido. Que aí já espíritos um pouco menos puros que ele, se a gente pode falar assim, já consegue manipular. Aí vai caindo, até que chega até ser possível dos irmãos imperfeitos utilizarem dele, mas nesse fluido que já bastante modificado, bastante alterado e impuro. E o nosso perispírito é o que? Ele é o que molda o nosso corpo orgânico, o nosso corpo físico. Se o nosso espírito, perispírito, né, que vem dessa vibração do espírito, nosso perispírito está em contato com fluidos deletérios, ele vai formar um corpo com maior ou com pior, ou com mais ou com menos dificuldade em determinadas regiões do organismo. Mais dificuldade. Então tudo advém do quê? Do nosso padrão vibratório. E aí, a gente vai para Emmanuel, porque isso tudo é para entender Emmanuel, uma partezinha do pensamento em vida. Quando eu que coloquei vontade aqui, tá? Isso aqui está no capítulo 2, vontade. Emmanuel coloca a eletricidade em energia dinâmica. Dinâmica, ou seja, ela não é estática, ela move, ela vai longe, né? A gente põe em movimento. A eletricidade é a movimentação dos elétrons, né? Então aqui está fazendo a analogia. E eu coloquei vontade para a gente vai ver por quê. O magnetismo é energia estática, porque o padrão vibratório nosso, e nosso campo magnético, nosso campo energético, é nosso. Ele está aqui, ao meu redor. Ele não precisa ir longe para buscar nada, assim. Cada espírito consegue, à medida também vai se purificando, ele torna-se mais alta frequência e isso vai mais longe. A sua ação, né? Sua sensibilidade vai mais longe, o seu campo. Então, meu padrão magnético ele é estático, ele está aqui. Né, envolto no meu espírito, que vai atrair tudo. O pensamento é força eletromagnética, ou seja, o pensamento já é essa energia estática colocada em movimento. Pela vontade do espírito, por isso eu coloquei vontade ali. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se, associam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade. Gravitação por quê? Tudo que está ao meu redor aqui está gravitando ao meu redor, está me circundando, de acordo com o quê? Com a afinidade, que é o meu padrão, que é estipulado pelo meu padrão vibratório, correto? Assimilação e desassimilação, porque o que não for dentro desse padrão vai até passar aqui por mim, mas vai ser repelido. O que for para mim vai ficar, o que estiver de acordo com o meu padrão. Porque nós estamos imersos em padrões, por exemplo, de espíritos superiores. Nem por isso nós assimilamos isso toda vez. Ou então espíritos imperfeitos também podem estar dentro do nosso padrão, né? Nessa confluência, nessa união. Nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito. Então, no campo mental, no corpo mental que no Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar de corpo mental que molda o perispírito, no perispírito que molda o corpo físico, no corpo físico. Então, nas múltiplas romagens do espírito. E nós nos manifestamos, nós temos essas roupas, essas vestimentas, né, se a gente pode falar assim, formas, para que nós cumpramos as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Então, como é que nós vamos traçar os planos divinos? Os planos divinos são de alto ou de baixo padrão vibratório? De alta elevação, né? E como que nós vamos conseguir, cada vez mais, chegar perto de ver Deus? Ver Deus no sentido metafórico, a gente não vai ver, né? Não tem como ser. Mas de estar em comunhão com Cristo, com Deus.
elevando o nosso padrão vibratório. Através do nosso magnetismo, associado à nossa energia, à nossa vontade, e no pensamento colocando isso em movimento, colocando essa vontade, usando a nossa vontade para que nós colocamos a serviço do bem comum. E aos poucos, quando nós vamos nos afeiçoando ao bem, trabalhando cada vez mais no bem, nós vamos elevar o nosso padrão e nós vamos estar em maior comunhão com o Pai, cada vez mais. Então, isso aqui é uma partezinha do capítulo da vontade, do capítulo 2, que chama vontade, aonde Emmanuel coloca que a vontade é o que dirige todas as nossas forças. Porque a força nós temos. Como nós vamos usar ela, depende da nossa vontade. E essa vontade maior, cada vez mais a gente alinha com a vontade divina. É o maior no sentido de mais superior, né? Cada vez mais que a gente alinha ela à vontade divina. E isso é o princípio do que a gente está trazendo hoje, do passe. Eu vou usar do meu campo magnético, de tudo que eu tenho ao meu redor, em um estado de prece, ou mesmo em prece, cada um faz do seu jeito, elevando o nosso padrão vibratório para conseguir a ajuda dos espíritos superiores, que através de nós, pela assimilação do nosso campo gravitacional vai estar mais ampliado, vai estar mais elevado, nós vamos ser beneficiados, porque ele passa por nós primeiro, e atuar no encontro. O magnetismo é o princípio do passe. Olhado sobre essa ótica, lógico que pode ter. Alguém quer comentar? Nós temos tempo. Eu acho que assim fica mais palpável que o magnetismo, eu acho agora. Pelo menos para mim. Consigo entender um pouco mais. Nos olharmos como um imã multifatorial, né, de várias frentes, várias qualidades. Se pensar bem, nós somos uma bateria, né? Porque nós produzimos energia, a energia vai mudando, você vai trabalhar essa energia. Se essa energia é positiva ou negativa, vai depender da sua liberdade. Sim, desse jeito a gente pode usar. A gente pode usar também, porque aí você vai usando uma bateria de uma forma que tem uma energia, um magnetismo, que você vai trabalhar para o bem comum. Aí essa bateria nunca vai descarregar quando você liga a energia suprema. Ela é inesgotável. Sim, e aí então. Aí quando você liga, aí você vai trabalhando, ela vai gerando e vai recarregando e sempre você vai estar, vamos ver, se expandindo. É uma coisa assim bem grosseira. Não, isso é uma analogia válida. Eu penso mais no ímã porque é a palavra do magnetismo, porque a gente tem esse campo, que é similar, que ele é um resultante da soma das nossas virtudes. Então isso nos dá o nosso padrão vibratório. E a partir disso, se a gente tem conhecimento disso, lá na raiz, a gente escolhe o padrão vibratório que está e sabemos tudo que estamos atraindo para a gente. Aí se nós estamos num relacionamento infeliz, se nós estamos num relacionamento abusivo, se nós estamos ficando doente muitas vezes, com constância, com, sei lá, e a gente vai ver que nós estamos atraindo aquilo de uma determinada forma. Ou nós podemos atrair também, não devido ao padrão vibratório, porque a gente tem que diferenciar quando a gente escolhe uma prova, né? Então a gente às vezes escolheu aquela prova para passar, mas que nada mais é do que o nosso magnetismo nos cobrando, porque não é Deus que nos cobra, somos nós mesmos que nos cobramos passar por aquilo. Então tudo isso, olhando sobre essa ótica, advém desse magnetismo, dessa força que nós temos de atrair e repelir aquilo que nós desejamos muitas vezes inconscientemente. E tem uma coisa, né, pensando aqui, né, do adoecimento, lembrei aqui da médium que trabalha com o Dr. Sinais da Luz. É uma pessoa com uma debilidade física muito grande, né, tem um processo de adoecimento muito grande, mas que pela vontade, pela energia dela, pelo padrão vibratório dela, ela proporciona, né, o bem-estar e até curas a milhares de pessoas, porque são
né? Muitas pessoas que semanalmente são atendidas. Então, isso também é muito questionável. Eu concordo com você. Eu tô colocando, tipo assim, é que você falou da prova. Exato, né? é isso que eu ia falar. Você pode estar passando pela prova, te traz toda uma debilidade, mas você lida, né, com tranquilidade diante disso, com harmonia, com respeito, com aceitação, com resignação e trabalha. Quando eu falo que isso é muito discutido, é dentro do próprio meio espírita. A gente fala assim, fulano doente não pode dar paz, fulano doente não pode fazer aquilo. Eu não estou aqui querendo falar que pode ou não pode, porque primeiro que tudo é que Deus, não sou eu, o Leonardo, que vai definir nada. Mas olhando sobre essa ótica e sobre o que a Denise está trazendo, a pessoa pode ser sim um canal de energias superiores, passar para um irmão debilitado, em condições debilitadas, e por causa da sua própria, do seu próprio campo mental de prova, de expiação, não assimilar aquilo com ela. Quer dizer que ela não é beneficiada? É lógico que ela é. Mas que ela escolheu aquela prova. Então cabe a gente ver o que pode e não pode. Sei que uma vez Chico, no Centro Espírita, não sei qual, se foi aqui em Pedro Leopoldo, se foi lá em Uberlândia, tinha um cadeirante que aplicava passe. Aí alguém me questionou, como é que ele pode me aplicar passe? Estando nesse estado, ele falou assim, você quer que ele melhore como? Isso é a palavra do Chico. Então, e a gente muitas vezes no meio espírita, até mesmo lidar com conceitos que a gente não consegue realmente alcançar na sua plenitude, a gente, quando consegue entender alguma coisa, a gente se fecha naquilo e assume aquela postura e vai embora. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo o porquê, o para quê, a situação, porque no caso de doença dela, ela tem o seu compromisso, tem a sua história particular. Talvez a pessoa que está passando pela mesma situação não seja indicada ela trabalhar nessa área. Porque vai do equilíbrio, né? Exato. Do espírito, da maturidade do espírito, né? Então, cada história é única. Cada situação é única, porque cada um de nós somos únicos. Cada um de nós tem o seu próprio padrão vibratório, a sua própria história. Então, quando a gente se põe, como eu sei que isso pode, eu sei que isso não pode, antes de perguntar, antes de levar nosso pensamento a Deus, a gente está fazendo o quê? A lei. Essa é a minha opinião. Quando a gente faz prece, pede intuição, os espíritos não vão vir, não estão levando nosso padrão vibratório. E a gente pode até estar certo, mas a gente vai ter mais garantia de que isso está certo. É super importante a gente pensar nisso. E tudo isso aqui vem do quê? Do nosso plano vibratório, que é o nosso magnetismo natural, o animal, né? O próprio Chico era, se fosse levar ao pé da letra, impossibilitado de trabalhar. Ele ficou cego, né? Teve várias doenças cardíacas. Exatamente. E assim vai. E foi até o último dia. Mas assim, o Chico é nosso exemplo aqui, né? Jesus é nosso guia e modelo, mas dentro da nossa atualidade, talvez o Chico seja o expoente maior. Mas nem tudo que serve para o Chico serve para mim. Não, assim, eu entendo o que você está falando. É só bom a gente... Seguindo a teoria É só isso que eu estou querendo reforçar, os pontos de ponderação. A gente tem que ponderar cada situação, cada hora. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora a pessoa, sei lá, aquilo, por exemplo, na casa os passos começam às 8 horas da manhã no domingo, quando nós encerramos o tratamento. Ah, tá. 15 para as 9. 15 para as 9. Quem sai de casa para estar aqui 15 para as 9, não levantou antes de 7 e pouco da manhã. Olha a ação, a vontade de querer trabalhar. Chega aqui gripado, chega aqui não sei o que, não pode? Com uma leve dor de cabeça, não pode? Não sei, talvez não possa, mas talvez possa. Vai de cada um para cada um. E deixa eu te Cada perguntar, história. passe tem como? Você vai dar um passe em pessoa, se você não estiver bem, você que faz a escolha de não ir, ou às vezes você acha que você está bem e a sua energia não está boa e tem alguma chance da pessoa que você está dando passe, está com uma energia muito ruim e isso vir para você? É gravar e vir para você? Isso tem alguma coisa? Você não precisa estar dando passe para isso, não? Talvez isso não seria maior pela sua fragilidade ou pela... Eu acredito que quando você vai dar o passe, você está muito inteiro ali com a pessoa, você está tanto... Mas você está em qual padrão? Absurdamente, não Mas é? em qual padrão? Acho que no máximo que você puder. E aí você vai assimilar o quê? A sua vibração vai ser a melhor possível, né? E aí você vai assimilar o quê?
O que há de melhor, que você consegue assimilar. Pois você vai pegar... Isso está totalmente ligado ao seu pensamento, ao seu padrão vibratório. Disso independente. Eu estou falando de coisas que você não consegue perceber, são maiores do que o que você deseja ou não tem nada a ver? A gente costuma mentir pra gente, né? A gente fala que é uma coisa, tá? Então, assim, tudo isso é muito próprio de cada um. A gente tem que saber. A gente não vai ficar doente para aplicar o passe em alguém doente. Nós podemos sentir mal-estar? Podemos. Se a gente assimilar com aquela corrente que a pessoa tá. Porque ali no momento do passe é uma troca de energias. Eu estou passando energia para a pessoa, mas eu também estou num campo energético dela. É isso que eu... Se eu tiver com o meu padrão realmente elevado, realmente com a vontade de trabalhar no bem, de tudo, eu não vou assimilar aquela corrente. A força da corrente superior é maior do que a da corrente inferior. Mas será que eu realmente estou? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas aí é o trabalho da espiritualidade que nos ampara, né? Na hora que você está praticando o passe, a espiritualidade está ali te acompanhando. Porque as informações que a gente obtém é que ninguém que veio com dificuldade sai pior do que chegou. Ele vai receber a magnetização. Se o passista não está muito bem, os irmãos espirituais vão suprir essa falta aí. Eles vão dar trabalho. Mas é perigoso o passista sabendo que não está muito bem. Quando eu falo, não é bem fisicamente, simplesmente não. É o equilíbrio. É o equilíbrio emocional e tudo. Isso também. Exato. Agora eu não estou total. Mas é claro que nessas situações, o nosso irmão também tem seu magnetismo. O que ele está buscando aqui? Você acha que ele vai entrar em contato, ele vai assimilar as vibrações deletérias do passista ou as vibrações superiores do qual a espiritualidade está repassando ali na cabine de passe? Superior. Mas que é perigoso que a gente tem que tomar, tem que ter esse discernimento, né? Tem que ter esse cuidado. Mas que a gente sabe que cada um vai ter o que merece, de acordo com o que merece, que não cabe a nós julgar, que isso vem de nosso superior, vai ter. Então a gente tem que tomar a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar alguma situação específica, alguma coisa, porque muitas vezes a gente mata até o próprio trabalhador, no sentido de que assim, ele para de trabalhar. Ele veio todo empolgado, também gripado, mas eu vim trabalhar do mesmo jeito, não sei o quê. Não, você não pode. Ele nunca mais volta. A escolha dele? Mas a gente ajudou para que isso acontecesse. Vamos pensar no exemplo em questão, né? Só para a gente estar refletindo. Por exemplo, tem determinados cuidados no sentido da proximidade, se você está com um vírus, né? Não, uma doença infecciosa também tem que tomar todo cuidado. Né? Higiênica mesmo, vamos pensar, né? Então, assim, a gente vai lembrar que tem doentes e tem desequilibrados, né? Tem doenças e doentes. Às vezes a pessoa tem uma doença, mas ela não está doente. Ela está saudável no sentido de lidar com essa doença. E a gente, assim, tem coisas que às vezes nos derrubam, tem coisas que a gente olha e fala, você não está derrubada, não? Né? Isso é de cada um para cada um. Nós, homens, somos muito resistentes à gripe. A gente quase desencarna, mas a gente sobrevive. Perfeitamente. As mulheres já... Só para me mostrar que isso é variável, estou fazendo brincadeira, mas às vezes um bom dia não bem dado para alguém é um fim do mundo, para outro nem viu que não foi. A gente tem que pensar no que vai nos equilibrar, o que vai nos elevar o padrão vibratório. E doenças infecciosas, contagiosas, vírus, que dá gripe, né, que passa assim, com a saliva pelo ar e tudo também, porque senão daqui a pouco a gente vai extrapolar para outros que não tem a ver. Que tem esse perigo do contágio no contato, no ar, a gente tem que tomar cuidado. É sempre bom evitar. Se a gente não vir com passista, vem para o paciente, né, que é a terminologia que usa, vai fazer bem. Porque por isso também, a gente está extrapolando para todos os outros 5 anos, né? Por isso também é que dentro da cabeça, o passe ele deve ser aplicado em ambientes totalmente controlados. No centro espírita, tem toda uma equipe espiritual ali envolvida nesse processo.
que começa bem antes de nós começarmos a trabalhar e termina bem depois. Ah, mas aí aplica como é que é? Visita enfermo, hospitais, culto no lar. Nós saímos de onde, geralmente? Das casas espíritas. Nós levamos conosco todo o aparato. Então, não é pra gente sair dando, né, assim, tem boa vontade, a boa vontade, quando a gente fala que só a boa vontade basta, muita gente critica esse termo que boa vontade basta para dar um passo, mas se a gente tem a boa vontade, quando a gente tem boa vontade, a gente está apto a aprender, a escutar, a se aperfeiçoar. Então depende do que a gente define como boa vontade. Porque no livro Missionários da Luz fala que para aplicar o passo passa a boa vontade. Mas a boa vontade sincera e verdadeira, ela vem dessa busca também de se melhorar, de conhecer mais, né? E aí a gente vai trabalhar. Aí o passista fumante, o passista que bebe, eu vou proibir? Às vezes ali ele também está tendo contato, é o jeito que ele está tendo, a espiritualidade acha de ter contato com um padrão vibratório maior e às vezes se livrar do vício. Às vezes não é bom para ele, não é bom para o paciente. Cada um a gente vai ter que saber. O fato é que Deus, como a gente começou, é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Nós não conseguimos aprender tudo que Deus consegue aprender. E na dúvida, se nós não temos noção do que está acontecendo, não temos total conhecimento do fato, buscamos Deus. Ele está aí. Nele nos movemos, nele existimos. Só basta a gente levar o nosso padrão vibratório para que a gente, se não vai conseguir ter contato com Deus, nós vamos ter contato com seus prepostos quase que imediatos. Bezerra, depois Maria, Jesus e sei lá quantos outros existem aí. E eles vão nos informar. Se nós tivermos imbuído realmente dessa sinceridade, da boa vontade. E é isso que eu queria trabalhar hoje, mostrar esse conceito de magnetismo e que tudo vem, que nós nos reconhecemos, reconhecendo nossas virtudes, nossos defeitos, o que nós buscamos, o que nós almejamos, e que tudo mais vai vir para acréscimo de misericórdia. Porque nós criamos esse campo acima e vamos atrair tudo. É um modo como que, pelo menos eu interpretei e eu acho que assim funciona esse magnetismo.